Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, referência à palavra do Senhor. Vamos primeiramente fazer uma oração para Deus nos falar em nossos corações através dessa palavra, que Ele possa me instruir para levar a palavra a vocês da melhor maneira possível, para vocês compreenderem, e que tudo que seja dito aqui hoje seja feita da vontade dele, Senhor? Amém. Então vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, venho nessa noite, Senhor, lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha me capacitar, Senhor, para levar a palavra para os irmãos nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha falar não de mim, Senhor, que venha de Ti a Tua palavra, Senhor, meu Deus eterno Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que essa palavra venha entrar no coração de cada um nessa noite, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, irmãos, eu vou começar com um testemunho aqui. Eu até pedi autorização do pastor, como ele estava falando a respeito do mundo. Pode se sentar, irmãos. A respeito do mundo. O mundo traz tantas coisas para a gente hoje em dia que não é difícil um irmão ou uma irmã chegar a cair. Nesse mundo que estamos vivendo, quando começou a pandemia, vou contar um testemunho aqui da minha vida, Quando começou a pandemia, simplesmente não estava tendo culto. E devido a não estar tendo culto, começaram as lives desses cantores famosos, começaram a surgiu uma cerveja nova, que foi aquela Brahma duplo malte. Infelizmente, irmãos, eu caí, minha esposa caiu. Aí a Leidiane, praticamente no mesmo dia assim, uns 2 dias depois, pediu para conversar com o pastor. Chamou, inclusive, foi o pastor e o irmão Francisnaldo lá em casa conversar com nós, E o diabo é tão assim astuto que ele colocou na minha cabeça assim: não, eu bebi, vou beber de novo, não adianta eu reconciliar com Jesus, Porque infelizmente não adianta, porque não está tendo culto, que não vai dar para mim manter a fé, que isso e aquilo, porque eu sou o tipo de pessoa assim, irmão, ou é tudo ou é nada, E o pastor foi lá, conversou, e eu falei: pastor, eu não vou reconciliar, que não adianta eu falar que eu vou reconciliar aqui com o senhor agora, sendo que amanhã ou depois eu vou cair de novo. Depois desse dia, eu bebi mais uma vez só, irmãos, e falei assim: não, isso aqui não dá futuro para ninguém não. Porque o que vai levar? Vai levar eu gastar, vai levar, como eu estava dizendo para o pastor esses dias para trás, eu vou gastar uma hora dessa, dia de domingo, em vez de eu estar aqui na igreja, cultuando ao Senhor, buscando a presença, buscando a minha salvação. E eu nunca fui de ir em bar, Eu poderia estar em casa, dormindo bêbado no sofá, ou assistindo uma televisão, Que eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de bebia socialmente e ficava em casa. Aí conversando com o pastor, eu falei: realmente, irmão. E conversando com ele a respeito disso, falei para ele que, para mim, que vim do mundo, era mais difícil de permanecer na presença do Senhor. E ele falou assim para mim, assim, que não. E ele, que era como filho, como criado na igreja, é mais difícil ainda. Porque ele vê as coisas do mundo e quer experimentar. A maioria dos irmãos, das jovens hoje em dia, que cresceram na igreja, eu conheço gente que cresceu na igreja e desviou. E até hoje não voltou para a presença do Senhor. Mas, sim, e é tão difícil, irmãos, porque quando eu reconciliei, era tão ruim que eu nem queria vir no dia de culto de Santa Ceia, porque eu falava assim comigo: eu vou cear para quê? Eu vou no culto para quê? Sendo que eu não vou cear. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, domingo, o mês passado, voltei a cear, e hoje estou aqui para trazer a palavra de Deus, que Deus colocou em meu coração, e espero que todo mundo entenda e eu consiga transmitir o que Deus quer dizer a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andado sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados
e exclamaram: é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disseram: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, irmão, a palavra de Deus diz nessa noite aqui para nós que Jesus tinha andado, a quarta vigília da noite, isso deve ter ocorrido, eu pesquisei, ocorreu entre as 3 e as 6 da manhã, que é um horário da quarta vigília da noite, que a primeira vigília se passa entre as 18 às 21, a segunda vigília das 21 às 24 e a terceira vigília até as 3, né? E das 3 às 6 é a quarta vigília. Então Jesus andando sobre as águas, às 3, vamos pular, eu imagino que sejam as 3, 4 horas da manhã, né? E os discípulos avistaram aquela pessoa andando sobre as águas, que eles não sabiam que era Jesus, né? Assim é com nós às vezes avistamos uma pessoa, avistamos como posso dizer, avistamos uma bênção, queremos adquirir alguma coisa, mas não acreditamos que possamos conseguir, né? Mas Jesus sempre nos capacita para conseguir, né? E aqui fala o seguinte, fala que Pedro duvidou, né? Pedro, olhando, na hora que Jesus falou que era ele, falou assim: se é tu, manda eu andar sobre as águas. Então, naquele momento, Pedro acreditou que era Jesus, né? Naquele momento, Pedro caminhou firme. Assim somos nós aqui na igreja. Estamos caminhando firme, na fé, com Jesus. Aí, por algum motivo, o barco balança. Vem um vento, vem um vendaval, tira nosso foco. E nós começamos a submergir, né? Mas Deus, aqui fala que Deus estendeu as mãos para Pedro. Deus não caminhou em direção a Pedro. Porque geralmente, quando Pedro gritou por socorro, a gente geralmente sempre grita para uma pessoa que está mais longe, né? E Pedro aqui exclamou o nome de Jesus, e Jesus estendeu as mãos. Então quer dizer que quando necessitamos de alguma coisa, a gente, como a irmã Zilda Veloso falou, que a gente não devemos contar para ninguém o que a gente está precisando. A gente deve buscar a Deus, que é a nossa salvação. Porque Deus está ali pronto para nos atender, para nos socorrer. Deus estendeu a mão para Pedro. Então quer dizer que imediatamente que Pedro clamou o seu nome, Deus estendeu a sua mão. Tanto que, como o irmão Josimar tinha pregado aqui sobre Sara, né? Você vê tanto que motivação da fé, né? Abraão tinha quase 100 anos, Sara tinha 90. Até separei o versículo aqui que eu vou ler para vocês. Está em Gênesis 17, versículo 15 em diante. Disse também a Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la e dela te darei um filho. Sim, e eu abençoarei, e ele tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus. Então Abraão, naquele momento que Deus profetizou na vida dele, que Sara seria mãe, que ele teria um filho da sua esposa, ele não acreditou no momento. Mas por fim ele teve fé e acreditou sim que Sara ia dar o filho. Tanto que aqui no versículo, no capítulo 21,
No capítulo 21, Isaac nasceu, né? Que o Senhor cumpriu o que tinha falado na vida de Isaac. Então, irmão, se Deus falou com algum profeta, te profetizou alguma coisa, tenha fé. Tenha fé que Deus vai cumprir na sua vida. Porque não pode ser hoje, não pode ser amanhã, não pode ser amanhã ou outro dia, um mês que vem, um ano que vem. Tudo tem o tempo de Deus para cumprir na nossa vida. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Como mesmo diz o ditado, né, popular, ditado popular não, como mesmo se diz, a gente tem que esperar, né? A gente não adianta a gente querer pôr o carro na frente dos bois, né? O ditado popular. Então espera o tempo de Deus, não tenta apressar as coisas, porque Deus sabe de todas as coisas. Outro motivo aqui, Deus deu a Abraão um filho, seu único filho de sua esposa Sara. E que Deus testou a fé de Abraão. Está aqui no capítulo 22. Depois, disse assim, primeiro versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, a quem ama, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali como holocausto, sobre um monte do que eu te mostrarei. Hoje, qual mãe teria coragem de fazer, qual mãe, qual pai teria coragem de fazer o que Abraão fez? Pegar seu único filho e oferecer a sacrifício ao Senhor. Hoje em dia, é mais fácil a gente ver, se um filho nosso estiver doente, passando por uma doença muito grave, a gente orar para Deus fazer o melhor na vida dele. Não pegar ele sadio, como Isaac era, e oferecer como holocausto. Então está aí um exemplo de fé, né? Ele agiu pela fé, porque ele sabia que Deus ia prover o holocausto no dia que fosse. Tanto que o Isaac, seu filho, perguntou para Deus, para o seu pai, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui.